uma palavra pra você. Pego logo minha Bíblia, quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Professores, professoras, internautas, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre a família. De coração eu quero agradecer a todos que têm compartilhado, a todos que têm feito seus comentários, dê os seus likes, isso é muito importante, e também faça seu comentário. A gente fica muito feliz quando olha o número de visualização, por isso é importante que você passe para outras pessoas. A lição de hoje é a lição de número 9. Família, primeiro ministério e maior patrimônio. Cada dia, professores e professoras, nós estamos falando da importância da família, pois é onde o inimigo tenta destruir, é mexer na família. Ele foi lá, conseguiu enganar Eva, e aí desestruturou a família de Adão. E por isso, essa lição vem mostrando que família é um projeto de Deus para moldar lares, né? E assim a igreja crescer num ambiente familiar. A introdução ela diz o seguinte: veremos nessa lição que dar mais importância ao ministério, ao sucesso pessoal, do que a família, é estar fadada ao fracasso, porque é ela que nos dá a sustentação, o apoio para crescermos na igreja. Então, professores, professoras, vai passando para os seus alunos para que eles de imediato já possam entender. Esse trimestre nós vamos trazendo a valorização da família. A família é um projeto de Deus. A vivência maritalmente de marido e mulher. O namoro, na escolha, o noivado, o casamento. Nós temos passado por essas aulas tão importantes. E agora nós estamos vendo que o maior patrimônio não é a igreja. O maior patrimônio de um obreiro é a sua família. Por isso que nós vamos entrar nessa lição para nós podermos compreender o que o comentador desta brilhante lição quer nos trazer para que nós possamos inserir em nossos conhecimentos. Dentro do ponto 1, dentro desse objetivo, desse primeiro ponto, eu vou estar mostrando que a família é nosso primeiro ministério. Um diz assim: a família é meu primeiro ministério. Quem não vive bem em casa, provavelmente não será feliz no seu ministério. Tem pessoas que têm o maior desejo aí por estar inserido no ministério, mas esquece que primeiro precisa estar bem inserido na família, governando bem a sua própria casa. Então não adianta ensinar aos outros o que a família ainda não viu em você. Traz isso, professores e professoras, para que nós, homens e mulheres, que estamos inseridos nesse ministério tão glorioso, precisamos que a nossa família esteja espelhada em nós, e que a nossa família veja que o ensino que nós damos na igreja é o mesmo que nós estamos procedendo dentro de casa. O 1.1 diz assim: precisamos governar primeiro a nossa família. Quem não administra adequadamente sua família não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço no reino de Deus. Então, por isso, pastores, liderança, quando você traz alguém para o ministério, primeiro é preciso ver
como é a sua convivência familiar, como ele se comporta, qual o brilho que ele está trazendo da sua família, porque a família é o primeiro passo no ministério, primeiro governar a casa. A Bíblia diz que quem não dirige bem sua própria casa não terá como dirigir a igreja de Deus, lembra? Se não tem cuidado da sua família, se não cuida dos seus, como cuidará da igreja de Deus? Governar bem a própria casa é um pré-requisito para o trabalho na igreja do Senhor Jesus. Se você governar bem a sua casa, você vai ter sucesso no ministério, vai ter sucesso na igreja, o qual você é o dirigente. Então o nosso lar é um estágio probatório para executar tarefas no reino. Primeiro, vem Deus. Segundo, a nossa família. E em terceira, a igreja. Eu tenho falado isso. Tem pastores que cansam a igreja de Deus. É culto todos os dias. E quer obrigar que as pessoas estejam todos os dias no culto. Não faça isso. Dê um tempo. Mesmo para os seus obreiros. Para ter dias na semana em que eles possam estar com a família, ir a uma sorveteria, a um restaurante, ou fazer o que bem eles acharem melhor, mas fazer juntos. Por quê? Porque família é mais importante do que a igreja. Para a igreja ir bem, é preciso que a família vá bem. Então, em terceiro lugar, o nosso comentador colocou aqui que vem a família. 1.2 diz assim: precisamos conquistar primeiro a nossa família. No sentido primário, seria no aspecto de cuidar, alcançar, cativar, socorrer, se importar com o seu bem-estar, não sobrecarregar a igreja. Nós vemos que tem pastor que eles estão até com problema psicológico, de tanto problema familiar que ele tenta resolver. E muitas vezes é de obreiro, de presbítero, de pastor que está com problema seríssimo, e o pastor presidente ali tem que tentar resolver essas situações, sobrecarregando a igreja de Deus. Seja um marido exemplar, seja um homem que cuida bem dos seus, das suas famílias. Muitos ajudam as famílias de fora, passam a vida preocupada em ganhar outras nações e não conseguem ganhar a sua família para Jesus. Nós já vimos um testemunho, se verdadeiro ou não, ou se uma cena para que servisse nos de exemplo, em que o menino disse para o pai que queria morar na igreja. Mas por que, meu filho, você quer morar na igreja? Porque na igreja meu pai é outro. Na igreja meu pai é um santo. Então é preciso cuidar, sarar espiritualmente sua família para não negar a fé. Pois se você na igreja é uma coisa e em casa é outra, na igreja é um santarrão e em casa você é uma pessoa sem caráter, não tem palavras de animosidade, você coloca a sua família com palavras de miséria, de maldição, e aí começa a haver a negação da fé dos seus filhos. Quando alguém diz que perdeu o seu filho para o mundo, quando ele perdeu, ele começou a perder dentro de casa, dentro da sua própria casa. O pai talvez não tenha cuidado bem, o pai e a mãe, e o filho acabou se desviando. 1.3 diz assim: precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família. O altar começa em casa, não adianta ser o máximo na igreja, ser exímio em tudo aquilo que faz, se o altar da família está precisando de reparos. É importante que os casais vivam bem, para que seus filhos se espelhem na vivência dos seus pais.
A nossa comunhão com Deus começa dentro da nossa casa. Não adianta querer ter comunhão vertical se a horizontal está quebrada. Vertical com Deus, horizontal aqui com a família, com a igreja, principalmente com a família. Essa aliança está quebrada. A Bíblia diz que digno de honra entre todas as instituições seja o matrimônio. A Bíblia faz alusão a se manter um leito sem mácula, irrepreensível. E ainda diz que Deus julgará os que forem devassos e adúlteros. Então, se não estamos bem em casa, como poderemos estar bem na igreja? Vamos parar e vamos refletir em casa como que está, não está bem? Vamos arrumar a nossa casa. Vamos sentar com a nossa esposa, com a nossa família, para que nossa casa seja um lar abençoado, um lar de bênção. E aí nós vamos fazer se cumprir o nosso ministério na igreja. Vamos desenvolver o nosso ministério. Se não estamos bem em casa, como poderemos então estar bem na igreja? Por isso é preciso parar e arrumar. Se saímos brigados de casa, se a nossa comunhão com Deus estiver trincada, não será possível cultuar enquanto não houver perdão e reconciliação com os membros de nossa família. É importante saber perdoar. É importante abraçar, marido e mulher se abraçarem. E por que não se beijarem, viver uma vida de casais, sempre ali juntinho, ligado um ao outro. E não dar lugar para que seja maltratados. E aí precisa de um conserto para pedir perdão. O ponto 2, dentro do ponto 2, dentro do objetivo, eu quero deixar claro que a família é o maior patrimônio do cristão. Nós já vimos no ponto 1 que a família toma o segundo lugar, Deus em primeiro lugar, depois vem a família, a igreja vem em terceiro lugar. E o 2 diz assim: família, meu maior patrimônio. Que bom que cada um, ou professores, professoras, que cada mulher, cada homem, cada jovem possa colocar a família como o seu maior patrimônio. Pois o patrimônio que não for bem administrado será dilapidado e perderá o valor. Não podemos negligenciar uma das maiores heranças de Deus. Então, Deus, nós temos estudado nesse trimestre, família, um projeto de Deus. Família falida, nenhum outro patrimônio na vida cobrirá sua perda. Eu digo a falência da família, a falência no amor, a falência na autoridade, aonde as guerras são constantes. E isso faz perder a comunhão com Deus e não ter dignidade para estar à frente de qualquer trabalho em uma igreja. O 2.1 diz assim: compreendendo o significado do patrimônio. Segundo o dicionário, patrimônio é herança sucessória, conjunto dos bens familiares, ativos financeiros, objetos preciosos, coisas valiosas e riquezas. Então a família, um tesouro. Entendemos isso? A família é seu maior tesouro. A família é um diamante lapidado. A família é uma joia rara. Um patrimônio sem ter aquele valor estipulado em dinheiro. Pois sua propriedade vai além de valor monetários. Ultrapassa o valor venal. Não se compra esse patrimônio que é a família, também não se vende, não se empresta, pois não se pode mensurar o valor do que é de estimação espiritual e de amor sacrificial.
As pessoas querem que a família esteja tudo numa paz. Há ventos, há tempestades, há enxurradas. Mas sua casa precisa estar na rocha. Você precisa amar, como Jesus amou a igreja, a ponto de entregar amor sacrificial. O marido tem que se sacrificar pela esposa e a esposa pelo marido. Foi a primeira instituição criada por Deus. Foi a família. E nada vem antes dela. Nem a igreja, e nem o ministério, e nem o sucesso. Só Deus. Há obreiros que deixam a sua família e saem do campo. E 30, 40 dias longe da família, dizendo que está fazendo a obra de Deus. Sua família vem em primeiro lugar. E aí fica lacuna, brechas. Você não sabe que o inimigo pode aproveitar desta tua crendice, achar que é crente demais. Você tem que ver se a esposa se concorda com isso. Tem deles que saem, a esposa, mas não vai, ele vai a mesma coisa, deixa ela 30 dias lá chupando o dedo. Cuidado. Se a esposa é crente, mas tem as tentações, o Ricardão pode passar por lá. E aí você diz, mas eu estava fazendo a obra de Deus e a minha mulher me traiu. Paulo diz que até para orar, para consagrar, é preciso que os dois entrem em um acordo para o diabo não achar brecha. E você deixa a sua família e sai pelo mundo. Pense nisso. O 2.2 diz assim, como guardar bem o tesouro incomparável. A Bíblia diz em Apocalipse 3:11, para guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Aqui nós vamos guardar o que tem. Quantos homens, mesmo homens de Deus, que ele chega em casa, a mulher foi embora com outro. E ele diz, mas minha mulher, mas ele passou dias e dias longe da mulher sem dar satisfação. Ela tem razão? Não tem. Mas ele também não tem razão. Mas coroa aqui, figuradamente, denota uma coisa de muita importância. Aquilo que engrandece mais. Só que ele pode ser roubada a qualquer momento. Basta um vacilo ou uma falta de vigilância para que possa pôr tudo a perder. Por isso, seja vigilante nas vossas famílias. É o que a lição está trazendo para nós, professores e professoras. Cuide da sua família, zele da sua família, não maltrate seus filhos. Pais que estão com raiva, mães que estão com raiva, e quando o filho chega, bate. Eu já vi uma mãe bater na cara do seu filho, dá um tapa na cara, já um rapazinho. Uma cena que faz muitos anos que eu vi e eu nunca esqueço. Está com raiva e aí desce o cacete no filho. Isso é pecado. Corrigir o filho é corrigir com amor, é o que a Bíblia ensina. Para que você possa guardar o que tem. Filhos que querem ir embora de casa porque não suporta mais a maneira que são tratados. Nem é porque eles são ruins, não. É porque os pais tratam mal, os pais brigam e descontam nos filhos. O marido não pode bater na mulher, bate no filho. A mulher não pode bater no marido, bate no filho. Isso é pecado. Isso é negligenciar a palavra de Deus, que manda amar. Se é para amar o próximo, imagina a nossa família que está conosco. Não negligencie, pois se você não dá valor e não guarda, bem guardado, então para você isso não é um tesouro. Tesouro é para aquele que valoriza. O homem que encontra uma esposa, a Bíblia diz assim, encontrou algo de muito valor. Que valor você está dando ao homem e à sua mulher? A Bíblia diz, alegra-te com a mulher da tua mocidade. O que é alegrar? É viver bem com ela, é abraçar, beijá-la, carregá-la no colo, se não for muito pesada, né? Mas é isso, os abraços e carinhos de sua esposa devem ser sempre o seu prazer.
a sua satisfação total. É isso que a Bíblia está dizendo. 2 e 3 diz assim: a indispensável solidez do patrimônio, o respaldo jurídico e espiritual, a integridade dos seus componentes, um patrimônio indissolúvel, um núcleo de convivência consolidado no amor e na comunhão. Professores e professoras que me assistem pegando esta aula como base, orienta os seus alunos para que eles entendam que o casamento é um patrimônio indissolúvel e que o núcleo de convivência é consolidado no amor e na comunhão. A solidez desse patrimônio passa pelo temor do homem a Deus e pela sabedoria da mulher em administrar. Quando vocês leem Provérbios, oh, mulher tremenda, aquela mulher é uma grande empreendedora. Lê 31 de Provérbios para você ver. Então todas essas situações convergem e consagram o ambiente familiar em um convívio de solidariedade. Vamos para o ponto 3. Dentro do objetivo do ponto 3, eu vou enfatizar que devemos proteger a nossa família. 3 assim: a consciência de proteger a família. A definição de consciência diz que é um tribunal pessoal, fórum particular, interior de julgamento do certo ou errado, do justo ou injusto, do verdadeiro e falso, percepção no caso dos estímulos à volta, lucidez dos sentimentos de moralidade e de dever. Veja que o comentador trouxe aqui uma coisa muito profunda, dizendo que é na família, a família é um tribunal pessoal, um fórum particular, onde se julga baseado na palavra de Deus e diz: não, da agora para frente vamos tomar esta direção. Às vezes tem punição, mas tem que ter muito cuidado. Mas dentro da família é melhor nós termos uma punição de amor do que estarmos em um fórum, né, onde os juízes e magistrados que vão determinar qual é a nossa culpa. Então por isso é importante que a família possua esse tribunal de amor, um fórum particular, aonde a família diz: isso está certo, vamos continuar, isso está errado, nós vamos continuar, isso é justo, faremos, isso é injusto, não dá, isso é falso, não vamos trazer isso para dentro de casa, ok? Isso é muito importante. O que nos torna apto a julgar a nós mesmos sobre a nossa responsabilidade. A Bíblia fala: julgai vós a vós mesmos. Então a nossa fé e a nossa comunhão é que faz com que nós possamos estar aptos para estas coisas. E a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa convivência familiar vai decidir sobre o nosso ministério e também sobre a família, que é o nosso maior patrimônio. Então entender, o patrimônio nosso maior é a família, maior do que o ministério, maior que a igreja. 3.1, precisamos restaurar a nossa consciência. Deus formou todos os seres humanos com consciência boa. O grande problema, meus queridos professores, professoras, internautas que me acompanham, é que com o andar da carruagem, deixamos essa consciência se deformar, contaminar, adoecer e cauterizar. Cuide da sua consciência. Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele diz que o amor precisa proceder de um coração puro, sem maldade, de uma boa consciência. É preciso conservar a fé. Ele fala conservar a fé e a boa consciência, consciência de novo. Pois por causa disso alguns vieram a naufragar na fé. Então, quando o tribunal da consciência não funciona,
A pessoa confunde o ministério com a família e dá mais valor a um do que o outro, inverte os valores, ou não realiza nenhum nem o outro com qualidade e também nem com dignidade. Então valorize primeiro a sua família e depois você vai exercer o ministério com honra e glória e com aprovação. O 3.2 diz assim: instruções bíblicas para preservar a família. Para o homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sua família será uma bênção e a felicidade chegará ao seu lar. Salmo 128. É nós que vamos conduzir a nossa família, para que Deus possa habitar em nosso lar. Então o homem será compreensivo na vida conjugal, mostrando consideração para com sua esposa, a respeitando como vaso mais frágil, mais delicado, como Pedro falou. Mas a mulher também tem as suas qualidades. A Bíblia diz: mulher virtuosa é aquela que cuida de sua casa e cuida dos seus, a ponto de um marido confiar nela os seus filhos e chamarem de bem-aventurada. Está lá em Provérbios, aonde está a história daquela mulher empreendedora. Quem nunca leu o Provérbio 31 vai ler, é interessante. Então a mulher sábia edifica a sua casa e faz dela um paraíso. Não conte suas intimidades para suas amigas, para os seus vizinhos. Procure preservar o seu lar. Faça dele um paraíso. Porque assim, os filhos, porque também a Bíblia fala para os filhos obedecer e honrar seus pais, pois Deus os colocou numa posição de autoridade sobre eles. Então, meus queridos professores e internautas, que lição maravilhosa que nós estamos aprendendo nesse trimestre, e já estamos na 9ª lição. O 3.3 diz assim: cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Nós somos os mordomos da nossa família, pois apenas cuidamos dela, porque quem instituiu foi Deus e Deus pedirá conta. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do vento, o seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Então fomos chamados para procriação e continuação da raça humana. Os filhos nascem, crescem e casam e vão constituir novas famílias. Por isso que eu sempre digo: marido, valorize bem a sua mulher. Mulher, valorize bem o seu marido. A mulher disse: meus filhos em primeiro lugar. Ame seus filhos, mas dê o primeiro lugar para o seu esposo. Pois seus filhos vão crescer e vai descer a sua casa e vai sair e vai unir-se a outra mulher, mas seu marido vai estar ali dormindo com você. Em todas as fases da vida, do nascimento à velhice, quando adoecemos, quem cuida de nós é a nossa família, apesar que tem muitos filhos jogando os pais para o asilo, deixando os pais na rua. Quando morremos, quem cuida do nosso funeral? Claro, é a nossa família. Quem não tem família é enterrado como indigente. Então, por isso, vamos priorizar e valorizar a família como a lição está ensinando. Conclusão: quem não cuida, quem não honra e protege a sua família, negou a fé. E aí a Bíblia diz: quem não procura apresentar-se aprovado a Deus, infelizmente o seu ministério não será bem sucedido. Então, para um ministério bem sucedido, a nossa conclusão é: cuide da sua família. Convido vocês para a próxima aula, que vai ser a lição 10, relacionamento ideal entre os cônjuges. É uma lição maravilhosa. Passe para outros, para que outros também possam assistir essa aula. Grande abraço e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.